Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karine Veras e em nossa aula de hoje nós vamos tratar do recebimento do objeto do contrato e dos pagamentos. Tudo isso de acordo com a nova lei de licitações, certo? Nós vamos estudar inicialmente o recebimento do objeto do contrato e o pagamento. O recebimento do objeto do contrato é importante recapitular quais são os possíveis objetos do contrato administrativo, certo? Então, esses objetos são o quê? São as obras e serviços e as compras. O seu recebimento ocorre em momento diferente e vai depender do tipo de contrato firmado, se será provisório ou definitivo. Mas em ambos os casos, o objeto será recebido provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização. Gente, no caso de obras e serviços, o recebimento provisório, ele é feito mediante um termo detalhado, sendo verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico. Já em relação às compras, examina-se posteriormente a conformidade do material com as exigências contratuais. E como é que finaliza, professor, esse processo? O recebimento é definitivo, né, que vai acontecer, seja por parte das obras e serviços ou compras, que ele é feito exatamente por um servidor ou por uma comissão que é designada pela autoridade competente. E é por meio de um termo detalhado, né? Nesse termo detalhado vai ter o quê? A comprovação de todo o atendimento das exigências contratuais. Se o objeto do contrato estiver em desacordo com o contrato, no todo ou em parte, pode ser rejeitado. Mas se a administração recebeu o objeto, isso significa que está tudo ok, que é dela, né, toda essa responsabilidade. Será que é assim? Não, nem sempre vai ser a responsabilidade dela. Por quê? O recebimento, ele não vai excluir a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela execução do contrato. O recebimento também não exclui a responsabilidade do projetista ou consultor da responsabilidade pelos danos causados por falha do projeto. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela administração não vai eximir o contratado pelo prazo mínimo de 5 anos, né? Aí vocês devem estar em dúvida, professora, e sendo detectados eventuais problemas na obra, o que vai acontecer? Pessoal, havendo vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado vai ficar responsável pela reparação, pela correção e pela reconstrução ou pela substituição necessária, certo? E caso seja necessária a realização de testes, ensaios ou outras formas de aferir a boa execução do contrato, esses correrão em regra por conta do contratado, certo? Vai correr por conta dele. Então, a gente fez esses apontamentos para vocês, esses lembretes. Nós vamos agora falar da parte que é muito especial, é a favorita dos contratados pela administração. Sabe o que é? O dever de pagamento. Então, gente, para cumprir esse dever, a administração ela deve observar o quê? A ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdivididas pelas seguintes categorias de contratos: fornecimento de bens, locações, prestação de serviço e realização de obras. Então, há uma determinação legal quanto à observância e cumprimento de uma programação de pagamento. Essas medidas visam assegurar o direito dos contratados de não serem preteridos, né, quando for preenchidos os requisitos para a exigência do pagamento devido e resguardar também, né, exatamente o que? O equilíbrio da equação econômico-financeira. Agora, pessoal, vamos ter cuidado. Por quê? Porque a própria lei, ela enumera, né, ela traz para a gente algumas situações exclusivas em que poderia haver alteração dessa ordem cronológica, como grave perturbação da ordem e pagamento a empresas menores, por exemplo. Então, nesses casos, a ordem cronológica ela pode ser alterada mediante justificativa prévia da autoridade competente e comunicação posterior ao órgão de controle interno da administração
e ao Tribunal de Contas competente. E, professor, e essa ordem, se não for seguida, né? Se essa ordem não for seguida, pessoal, a inobservância que seja desmotivada dessa ordem cronológica vai resultar em apuração de uma responsabilidade do agente. A fiscalização é incumbência dos órgãos de controle, né? E havendo uma controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a parcela em controvérsia deve ser liberada no prazo previsto para pagamento. Em outras palavras, o que quer dizer? Surgindo alguma questão, o que tem que acontecer? A administração, ao invés de segurar o pagamento todo, ela paga aquilo que já está certo, enquanto ela vai apurar as dúvidas acerca das parcelas restantes. E é possível ainda estabelecer a remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado na contratação de obras e fornecimento de serviço. Esse pagamento é baseado em quesitos definidos lá no edital de licitação e no contrato. Professor, e quanto à antecipação do pagamento? Pode acontecer? Pessoal, em regra, é que não é permitido pagamento antecipado parcial ou total relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviço. Mas, no entanto, existe uma exceção que é muito importante. Vamos lá. A lei de licitações, ela prevê que é possível a antecipação se houver sensível economia de recursos ou se representar a condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço. Mas, nesse último caso, essa hipótese deve ser justificada previamente no processo licitatório e também tem que ter previsto expressamente lá no edital de licitação ou então no instrumento de contratação. Gente, muita atenção, olha aqui, vou passar para vocês. A administração, ela pode exigir a prestação de uma garantia adicional como condição para pagamento antecipado. E caso o objeto não seja executado no prazo contratual, esse valor antecipado deve ser o quê? Claro que vai ser devolvido, certo? Então, pessoal, nós aqui estamos finalizando a nossa aula que a gente analisa, essas regras relativas ao recebimento do objeto do contrato e dos pagamentos. Vocês podem complementar toda essa análise desse estudo com aquele material lá disponibilizado para vocês através dos e-books na área do aluno. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar através da tutoria, que serão esclarecidos. Desejo um abraço a vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.